Cristo, nós estamos aqui te adorando, te louvando, reverenciando tua presença. Nesta manhã, Jesus, queremos ouvir tua voz, queremos ouvir a tua palavra. Venha partir o pão aos nossos corações nesta manhã. Vivifica, Senhor. A letra sem o Espírito não tem vida. Precisamos do Espírito Santo para pôr vida na letra e assim nos alimentar por ela. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus continue nos abençoando, irmãos. Deus abençoe vocês que estão aqui embaixo, lá em cima. Muito bom ver vocês. Deus recompense o vosso esforço. O irmão Wilson está ali, Deus te abençoe. Todos vocês, Deus os abençoe. Irmão Mike, cadê o irmão Mike? Cadê o irmão Mike? Sobrinho do irmão Marquinhos. Hã? Não é seu sobrinho, não? Ah, tá. Deus abençoe. Nós vamos ter uma perguntinha aqui. Bom dia, pastor Adalto. Pastor, gostaria de saber o que o senhor me fala sobre médico terapeuta que consulta as pessoas através dos olhos. Pode me dizer algo a respeito? Obrigada, Deus abençoe. Se seu problema não é grave, se o teu problema não é grave, dá para remediar lentamente, tudo bem. Mas se o problema é grave, você tem que buscar um médico que faça o exame de sangue, que é o preto no branco, né? Exame de sangue é o preto no branco. Vai descobrir mais rápido o seu problema. O terapeuta geralmente não trabalha através disto, de exame de sangue, e diagnosticar como é que está os seus anticorpos, seu organismo, né? Seu organismo. Se o seu problema é grave, você deve procurar um alopata. Alopatia. Alopatia é o médico normal. Homeopatia é o médico que trabalha com plantas. Como terapeuta também é algo parecido, né? Algo parecido. Trabalha com plantas, coisa da natureza. É bom, é bom, é bom. Só que é lento. O tratamento com o médico que trabalha com plantas, terapeuta, é um tratamento bom, mas só que é lento. Você demora a receber os resultados. O alopata, a alopatia, já é uma medicina mais que combate mais rápido o problema que estiver. Eles leem através da íris do olho da pessoa, eles descobrem muita coisa que está errado com o organismo da pessoa. Existem os falsos homeopatas, como existem também os falsos alopatas. Existem os falsos terapeutas que dizem que conhecem e não conhecem. E existem os verdadeiros terapeutas. Por exemplo, nós aqui temos o terapeuta Dr. Vigílio. Cadê o Dr. Vigílio? Está aí? Dr. Vigílio. Dr. Vigílio está lá fora. Ele é terapeuta. Trabalha com as plantas. Tem um livrão lá. Os livros antigos. Planta tal, é bom para isso, aquilo. Eu fui criado assim na roça.
Foi criado assim, com plantas. Nós nunca fomos em médico. Ficava doente, meu pai pegava o enxadão, ia no mato e arrancava uma raiz própria. E a minha mãe cozinhava aquilo, a gente tomava o chá daquilo. E era bom, era bom. Agora, isso hoje é lento, que eu tenho que dizer isso, é lento o tratamento terapeuta. Se a sua doença não está tão grave, tudo bem, mas se está grave, é melhor você ir ao médico alopata, alopatia, né? Mas é mais seguro. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 26, e Gênesis capítulo 2, verso 7. Irmão João, é bom te ver, irmão João. Deus te abençoe. Irmão João do Banco Central de Cristo. Gênesis 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Você deve lembrar sempre, quando você lê isto, lembra do irmão Brana comentando sobre isso na mensagem, um super sinal. Você deve escrever em torno desse versículo. Mensagem, um super sinal, parágrafo 76. Escreva aí que é bom para você. Alguém vier te perguntar, você tem a resposta. Um super sinal 76. O profeta diz: Deus ajuntou os anjos e ele diz: façamos. Anjos são seres espirituais que estavam lá junto com Deus na hora da criação. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, o homem espírito, conforme a nossa semelhança, e domine, o homem foi criado para dominar, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí quem criou? Foi quantas pessoas que criou o homem? Verso 27, singular. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui é o homem espírito. Agora Gênesis 2, verso 7, ele cria o homem carne. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, o espírito que ele havia criado. E o homem foi feito alma vivente. Senhor Jesus, acrescenta a nossa fé nesta manhã, através da tua palavra. Pedimos em nome de Jesus Cristo, a unção de Deus em nossos corações, para aprendermos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos aqui na página 8, prosseguir o estudo da mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis. Mensagem muito rica de informação, que nos informa como foi no princípio, como foi a coisa lá no princípio. Vamos então na página 8, parágrafo 45. Agora, o homem guiou o homem. O homem foi feito para guiar, para dominar. Lá no princípio, o homem guiou o homem, guiou o gado e tudo, exatamente como o Espírito Santo guia um crente real e verdadeiro hoje.
A voz de Deus lá fora, a voz do homem, sem dúvida falava e dizia, chamava o gado desta maneira, chamava a ovelha e a este pasto, chamava os peixes a essa água, vem? Ele tinha o domínio, tudo lhe obedecia, tudo lhe obedecia. Agora, mas então não havia nenhum homem para lavrar o solo. Até então era o homem espírito que havia sido criado. Não tinha o homem físico para lavrar a terra. Aí o que Deus disse? Gênesis 2, nenhum homem para lavrar o solo. Então Deus formou o homem, Gênesis 2:7, do pó da terra. Agora nós seguimos isto. Ele formou o homem do pó da terra e colocou aquele espírito que ele havia criado, né? Em Gênesis 1:26, sobrenatural. Ele estava lá. Eu posso ter muitos quadros disto. Eu posso ver Adão de pé. Vamos tomar desta maneira: vê-lo de pé como uma árvore. Deus o havia feito. Ele estava tão morto quanto podia estar. Seus dedões como as raízes fincados no chão. E Deus disse: haja, ou melhor, soprou o sopro da vida nele, e ele saltou, veio assim. Vejam, ele era soprou o sopro da vida nele, e ele se tornou uma alma vivente. Agora ele começou a se mover, e então Deus tirou do seu lado um pedaço dele, do homem, do Adão, uma costela, e fez uma mulher. Agora, onde ele pegou o espírito, mulher, vem, quando ele, Gênesis 1:26, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa própria semelhança. Criou ele o homem, macho e fêmea. Havia aquela duplicidade, não é? E ele fez o espírito robusto para o homem. Ele fez o suave, pequeno, delicado espírito feminino para a mulher. E quando você vê uma mulher agindo como um homem, hoje, ela tem saído de seu lugar. Vê você? Veja, o espírito da mulher é suave, pequeno, delicado, espírito feminino. Quando você vê ela com espírito grosseiro, ela está com um comportamento errado diferente do que ela foi feita, não é? Bem? Tudo bem. Ela está suposta eu penso que é uma vergonha que mulheres tenham perdido seu lugar feminino, delicado. É uma desgraça. Eu lhes digo que vocês sabem, eu vou dizer isto. Agora eu não estou falando sobre vocês, mulheres aqui, as cristãs. Mas é lógico que se isto fere, simplesmente acontece. Mas olhem, deixe-me perguntar-lhes algo. Costumava ser que as mulheres eram tão femininas, até o ponto em que homens iam falar com elas, elas ficavam ruborizadas, assim, tímidas, não é? O que é ruborizar de qualquer mulher? Eu não tenho visto isto em tanto tempo que eu nem mesmo saberia o que seria se alguma mulher ruborizasse. Elas já não têm mais nada daquela dignidade, aquela simplicidade, né? Todo aquele bom espírito feminino. Elas estão simplesmente, elas vestem roupas como homem, cortam seus cabelos como um homem,
fumam como um homem, bebem como um homem, xingam como um homem, votam como um homem, trabalham como um homem. Assim se tornaram grosseiras, corpulentas. Oh, que coisa! Mostra onde você tem chegado. É exatamente aquela pequena, com aparência de dama, você não a vê mais. Ela é uma pessoa difícil de se encontrar, não é certo? Sim, é verdade. Assim, uma mulher não está suposta a se levantar e agir como um homem, grande e corpulenta, porque ela é delicada. Deus a fez daquela maneira. Eu posso provar isto pelas Escrituras. Sim, Senhor, correto. Mas é claro que nós saímos desta questão. Mas eu não quero sair muito desta pergunta. Mas vejam, ali é onde ele fez seu primeiro homem. Foi a sua própria imagem. O homem, própria imagem de Deus, para ser um dominador, um governante. 52. E então Deus, antes de alguma vez existir uma estrela, sabia que este mundo existiria, e ele sabia que eu seria William Branham pregando o evangelho do púlpito, e você seria John Doe assentado ali ouvindo, antes que o mundo começasse. Aleluia! Agora, ali é onde as pessoas, às vezes, os calvinistas, legalistas, misturam tudo, veio? Eles dizem, bem, porque alguns foram ordenados a serem perdidos? Não é desejo de Deus que ninguém pereça. Ele não quer que ninguém pereça, mas, todavia, sendo Deus, ele sabe que há alguns que não aceitarão isso, a sua palavra. Vejam, ele tinha que saber o fim desde o início, a fim de ser Deus. Não tinha? Como Deus, ele tinha que conhecer quem optaria para negar a sua palavra e quem optaria para aceitar sua palavra. Senão ele não seria Deus, que conhece o fim desde o princípio. Em sua grande consciência, ele sabia todas as coisas. Ele sabia o caminho que cada um de nós percorreria aqui nessa dimensão. Ele sabia que em um dado momento, você, eu, nós, curvaria diante dele e diria, Deus, tem misericórdia de mim. Ele sabia onde encontrar Jacó, lá no vale de Jaboque. Ele sabia onde encontraria eu, no meu vale de Jaboque, você. Ele sabia, ele disse, eu vou esperar ele bem aqui. Fez um círculo, pôs um pontinho bem no meio do círculo e disse, eu vou esperar ela bem aqui. A Maria Madalena vagou, mas Deus tinha um pontinho de encontro com ela. O Zaqueu vagou, mas Deus tinha um pontinho de encontro. Disse, ele vai girar, mas eu vou esperar ele bem aqui. Deus sabia onde nós iríamos encontrá-lo. Por isso, irmãos, tudo que você pode fazer por uma pessoa é orar por ela, é entregá-la nas mãos de Deus e dizer, Deus, cuida dela, cuida dele. E se você orar com fé, isso vai acontecer. Deus vai ficar lá naquele marco, esperando ele. Ele vai passar por aqui, ele vai chegar aqui.
e aqui eu vou ter um encontro com ele, com ela. Vem, ele sendo Deus, ele tinha que saber tudo, nossas curvas de nosso caminho, por onde iríamos passar. E ele, sendo um bom Deus, iria reservar uma válvula de escape para nós, um momento de encontro com ele. Oh, que Deus maravilhoso, não? 54. Assim ele sabia que ele ia ter algumas mulheres, assim ele simplesmente fez o espírito delas bem ali, no homem. Quando ele criou o homem espírito, ali foi criado o espírito feminino, para depois ser desmembrado quando ele criou o homem carne. A Bíblia diz que ele faria em Gênesis 1:26, Gênesis 1:26, o criou, o homem, a sua prefigura, macho e fêmea. Amém? Vem? Em uma prefigura, ele fez a mulher e o homem, antes que eles alguma vez fossem formados do pó da terra. Ele fez o homem espírito, a mulher espírito. 5. E então Deus fez o homem, não em sua imagem. Esse corpo não é a imagem de Deus. Esse corpo é a imagem de bestas, de animais, não é? Posso tirar meu casaco? Ele estava sentindo calor, pedindo para tirar o paletó. Está ficando quente aqui em cima. Eu vesti uma camisa rasgada, mas vocês não notarão. Agora é só... Jessé não veio pegar a roupa para lavar e passar. Assim, mas olhem, nós estamos em um assunto aqui agora que significa mais que uma camisa rasgada no púlpito, não é? Isso significa vida eterna. 57. 57. Agora notem, o homem, Deus sabia no princípio que ele iria ter homens, mulheres, e ele sabia que o Salvador estaria aqui. Tudo estava traçado na mente de Deus. Nada aconteceu de surpresa para Deus. Você não é surpresa para Deus. Deus sabia que você viria no dia que você nasceu. Deus sabia que você viria nesse dia. Veja, ele teria que trazer Jesus e ele seria crucificado. E Jesus disse aos discípulos, quando ele estava aqui na terra, que ele os conhecia antes mesmo da fundação do mundo, antes que o mundo alguma vez viesse à existência. 58. E Deus disse também, ou melhor, Paulo falando aos Gálatas, disse que ele nos ordenou e nos chamou nele antes que o mundo alguma vez fosse formado. Pense nisso, que Deus, qualquer pessoa que gosta de ouvir o que a Escritura diz sobre isto, levante suas mãos, se você quiser, seguindo com a pergunta. Chegue comigo a Gálatas 1, capítulo 1. Olha aqui, eu não quero dizer Gálatas, eu quero dizer Efésios. Aos Efésios, capítulo 1. Ouça atentamente agora o que Deus disse, Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça, paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora, aqui está, notem, como também
nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isto é muito bom, não é? Isso não é muito bom, isto é realmente bom. Antes que houvesse uma fundação do mundo, Deus conhecia Orman Neville e sabia que ele pregaria o Evangelho. Não é maravilhoso? Nos escolheu. Ora, ele é um membro da igreja, e Deus sabia que ele ia ter aquela igreja. Ele está se referindo ao pastor Neville. Deus sabia que ele viria, que ele estaria pregando o Evangelho, que ele teria uma igreja. E ele disse, Paulo estava falando à igreja de Éfeso, disse, ele nos elegeu nele. Agora nós todos somos membros do corpo de Cristo, está certo? E Deus, antes que o mundo alguma vez fosse formado, Deus elegeu a você e a mim nele, antes que o mundo alguma vez fosse formado. Que coisa, não é maravilhoso? A gente fica pequenininho diante de Deus. A gente fica pequenininho diante da existência de Deus. Nós conhecemos somente até agora, hoje. Daqui uma hora nós não sabemos mais o que vai acontecer. No entanto, Deus conhece do ontem, do hoje e do amanhã. Ele conhece tudo, está tudo na palma da mão dele. Tudo ele conhece. Nada acontece de surpresa que pega a Deus de surpresa. Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que passa na sua alma. Ele sabe. Ele sabia que haveria uma Maria Madalena necessitada de perdão, que haveria um Zaqueu necessitado de perdão, que haveria um Adalto, um João, uma Maria necessitado de perdão. E por isso que ele disse, eu tenho que descer, me fazer carne e derramar meu sangue para perdoar esta gente, para ajudar esta gente. Ele sabia que haveria um Lúcifer interferindo na humanidade. Ele sabia, por isso que ele já preparou o antitipo, ele preparou o antídoto, né? Que é o remédio, que foi ele mesmo no Calvário, derramando seu sangue, para nos curar das chagas que Satanás nos golpeara. Ele sabia que Satanás iria vir e nos golpear com suas invenções, suas influências. Todos nós machucados. Ele sabia que todos os seres humanos estariam machucados pela arma do diabo chamada concupiscência, desejos. Ele sabia que a arma do Lúcifer iria nos atingir, nos retalhar. Não tem ninguém, meus amados, na terra que não está retalhado pelas armas do diabo. Não tem ninguém. Fisicamente, ele nos retalha com doenças. Espiritualmente, moralmente, ele nos retalha com pecado. Retalha o físico com doença física. Espiritualmente, ele nos retalha com pecado, desejo de pecado. Mas isto não pegou Deus de surpresa. Deus sabia que o diabo nos feriria.
Por isso ele foi na cruz, para derramar seu sangue, para curar nossas chagas, curar nossas feridas. Fomos feridos pelo pecado, mas Deus, que é bom, Ele desce como um bom médico, e lava as nossas chagas com seu próprio sangue. Ele sabia que nós precisaríamos desta lavagem das chagas, que o diabo nos ofenderia, nos feriria. Ele disse lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15: a serpente, que é o diabo, ferirá o calcanhar, ou seja, ferirá a carne do ser humano. E feriu. Por isso, por ele saber que a serpente iria nos ferir, ele preparou o antídoto, o remédio, para curar picada de serpente, picada de Lúcifer, tem cura. Você sabia disso? Picada de Lúcifer tem cura. Picada de serpente tem cura. Você, todo picado, não tem nenhum ser humano que não é picado pelo menos umas 10 vezes por dia. Pelo menos. O profeta irmão Brana disse, em outras palavras, que ele era picado 10.000 vezes por dia. Dizia, eu peco 10.000 vezes por dia. E não tem nenhum bom que pode levantar o dedo e dizer, não, o diabo não me pica, eu sou forte, eu sei desviar dele. O irmão Brana, profeta, disse, eu peco 10.000 vezes por dia, ou seja, o diabo, essa serpente, me pica 10.000 vezes por dia. Mas será que Deus, um pai, um criador, seria tão irresponsável que, sabendo ele como onisciente que ele é, que nós seríamos picados pela serpente, que é o seu opositor, ele não teria nem um remedinho para nos curar? Ele sabia que nós seríamos ofendidos por esta serpente chamada Lúcifer, mas por ele saber, ele mesmo se tornou o nosso remédio. Cristo é o nosso remédio. Cristo no Calvário é o nosso remédio, é a nossa cura, é a nossa saúde. Eu me lembro, lá no mato tem um lagarto chamado tiozão. Ele briga com cobra, ele mata a cobra, ele dá aquelas rabadas na cobra, com tudo que ele pode, ele golpeia a cobra, a serpente, até matar, e depois ele come ela, ele engole. Mas muitas vezes a cobra pica ele, naquela briga, a cobra vai e pica ele. Aí ele picado, ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que ela é venenosa, vai matar ele. Aí o instinto, Deus deu instinto. Para o homem, Deus deu espírito de inteligência. Para os animais, Ele deu instinto de inteligência. Eles não têm espírito, porém eles têm um instinto que está embutido na natureza deles. Então o instinto leva ele a uma raiz que tem lá no meio da mata, que ao ele morder e extrair a seiva daquela raiz, aquele veneno é
estancado, é expelido, é amortizado e não mata ele. Então, quando ela pica, acontece dela picar, ele sai correndo a encontrar aquela raiz. Ele já sabe onde está aquela raiz, vai lá e morde nela, morde, mastiga, e ele extrai a seiva daquela raiz, e aí o veneno da serpente não mata ele. Aí ele volta lá para acabar de matar a serpente, para comer ela. Você é como esse lagartio. Nós somos como esse lagartio. Ele nos pica, porque nós guerreamos com ele dia e noite. Ele nos pica, nos morde, essa serpente. Aí você corre para a raiz de Jessé, para a raiz de Jessé, e você morde nela com a alma, você dá uma mordida nesta raiz de Jessé, e você extrai vida dela, seiva dela, e ela te dá saúde, e aquela picada da serpente não te mata. Aqui está o antídoto que Deus criou para nós, a raiz de Jessé. Aleluia. Veja o 61. Agora o primeiro homem, ele fez o primeiro homem à sua imagem, o homem espírito, né? E nós estamos retornando àquela imagem. Quando você morre, você sai desse corpo e volta para aquela teofania que é o corpo celestial. Correto. A nossa primeira imagem criada, quando Deus me criou, William Branham, eu era antes da fundação do mundo, ele me fez ser espírito. Você era um ser espírito. Eu não estava consciente de nada que eu sabia, mas eu estava lá, na mente de Deus, não é? Eu não creio que vocês estejam entendendo, mas agora, só um minuto. Jesus disse aos discípulos que ele os conhecia antes da fundação do mundo. E Paulo diz aqui que ele nos elegeu nele antes do início do mundo. Deus não esperou criar o mundo para depois desenrolar como seríamos cada um de nós, para depois nos acompanhar, para ver como que cada um de nós discorreríamos no dia a dia da vida. Antes dele criar o mundo, ele já sabia que cada coisa que ele criasse teria um caminho a ser percorrido. A pulga teria o caminho dela, a formiga teria o caminho dela, o pernilongo teria a maneira, o caminho dele. Cada coisa. Oh, que Deus grande, hein? Que Deus grande. Nada que existe não passou primeiro pela mente de Deus. Tudo que existe primeiro passou na mente de Deus. Eu crio isto, e isso se desenrolará assim, assim, assim. Eu crio essa pulguinha, essa pulga vai se desenrolar assim, 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 vai viver disso, disto e disto. Eu crio o sapo vai viver disto, alimentar disto, e assim foi escrito pela mão eterna de Deus o desenrolar de cada um de nós. Davi diz: Deus conhece o meu deitar, o meu levantar. Deus conhece o nosso piscar de olhos. Deus sabe.
havia alguma parte. Orman Neville e o resto de todos vocês aqui que estava em Cristo Jesus antes que o mundo alguma vez começasse. E aqui está para a minha análise daquilo. 62 agora. Eu penso que as pessoas hoje que estão possuídas com este espírito, ou o espírito, uma parte desses seres angelicais, espíritos os quais se moveram de Deus, que nunca caíram no princípio e resistiram à mentira do diabo no céu. Você sabia? Você sabia? Isso está aqui em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Está escrito. Apocalipse capítulo 12. Está escrito que o diabo derrubou a terça parte do céu. Veja aqui, capítulo 12, verso 3: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus. Pessoas eram comparadas como estrelas, pessoas. E o diabo lá no céu, quando ele era Lúcifer, aquele dragão, sua cauda, sua influência, arrastou a terça parte das estrelas, de pessoas, espírito, lá no céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe entregasse o filho. Aí se refere a Maria e Jesus. Mas ele derrubou a terça parte dos espíritos criados por Deus lá no céu. Foram enganados por ele. Veja, o diabo não começou a trabalhar agora, aqui na terra, não. Ele trabalha desde que ele esteve lá no céu, com a sua doutrina, com seu ensinamento errado. Ele conseguiu derrubar a terça parte dos espíritos criados por Deus lá no céu. Veja como ele é forte em suas palavras. Agora, veja aqui o 62, profeta dizendo: eu penso que as pessoas hoje que estão possuídas com este espírito, ou espírito, uma parte desses seres angelicais, espíritos os quais se moveram de Deus, que nunca caíram no princípio e resistiram à mentira do diabo no céu. Você não é um anjo caído, você não é um espírito figurado como estrela lá no céu, caído, enganado. Sabe por quê? Porque você está aqui. Se você fosse um daqueles espíritos enganados por Lúcifer lá no céu, um daqueles espíritos que ele arrastou com a sua cauda, com o seu poder, você estaria aí fora dizendo que isso aqui é falso profeta, isso aqui é anticristo, falso profeta. Você estaria aí fora dizendo que isso aqui é heresia. Os espíritos caídos não dão conta de crer nesta verdade. Por que que você crê? Porque você não é um espírito caído. Você venceu Lúcifer lá no céu, quando você era espírito. E você vence Lúcifer aqui na terra, porque você continua um espírito não caído.
Isto é maravilhoso, irmãos. Isto é maravilhoso. Aí você diz: por mais ruim que eu seja, pelo menos essa glória eu tenho. Eu não sou um espírito caído. Porque se eu fosse, eu não estava crendo nesta mensagem. Eu não estava crendo nesta Bíblia como eu creio. Se eu fosse um daqueles espíritos que Lúcifer arrastou com a sua cauda, eu não estaria aqui. Então isso te dá razão para você saltar de gozo e dizer: por mais pequeno que eu seja, por mais insignificante que eu seja, eu não sou um espírito caído. Eu não dou conta de obedecer 100% a mensagem, mas crer nela 100% eu creio. Por que eu creio? Porque eu não sou parte daquela terça parte de anjos, de estrelas caídas. Oh, irmão, isso dá vazão para você gritar de alegria. O diabo pode te acusar de tudo, menos de uma estrela caída. Se você fosse uma estrela caída, você estaria lá fora dizendo que isso aqui é heresia, isso aqui é falso. Mas você não se comporta assim. Você comporta como um eleito e diz: Senhor, tudo isto é verdade. Essa palavra é a verdade. Esta Bíblia é a verdade. Aleluia, aleluia. Parágrafo 63. Veja, 2/3 da terra está no pecado, de espíritos que foram lançados de lá para cá. Está no pecado. E mais que isto, que 2/3 dos anjos foram expulsos. E aqueles espíritos de demônio entram nas pessoas e habitam em seus corpos. Deus sabia, Ele sendo onisciente, que conhece o fim desde o princípio, quando a criança nasce, Ele sabia que espírito seria liberado para entrar nela. Aquele espírito caído, ou aquele espírito que venceu e não caiu lá no céu pela cauda do dragão. Por isso que no ventre, estando os dois no ventre de Rebeca, Jacó e Esaú, Deus disse: amei Jacó e aborreci Esaú. Por que Deus sabia? Porque Ele sabia que espírito ia vir sobre Jacó e que espírito ia vir sobre Esaú. Deus sabia que espírito seria liberado para cada um deles. Deus sabia quem seria você. Deus sabia. Aqueles espíritos de demônio entram nas pessoas e habitam em seus corpos. Veio o que eu quero dizer? Eles eram demônios que uma vez existiram e entraram nas pessoas e deram a elas uma natureza. Aqueles espíritos entram na pessoa quando nasce o bebê e dá aquele bebê, vai crescendo, uma natureza de ser mau, natureza de ser incrédulo à palavra de Deus, natureza de ser rebelde. Ó irmão, é hora de descobrir quem somos nós. Você sabia que Deus faz cirurgia de espírito? Faz. O homem, o médico, a medicina faz cirurgia física, não é? Física. Mas Deus faz cirurgia de espírito. Se houver um arrependimento
profundo no coração, e você dizer: Deus, eu não quero isto em mim, eu não quero essa natureza ruim. Deus não fez a cirurgia em Jacó? Mesmo Jacó sendo o amado de Deus, mas tinha influência de um espírito mau, ser trapaceiro, mentiroso, essas coiseradas todas. Mas Jacó, no vale de Jaboque, obrigou a Deus a fazer uma cirurgia espiritual nele e tirar aqueles cheiros de Lúcifer que estava nele. Deus faz cirurgia de espírito, tira de você esse espírito de adultério, espírito de falar mal da vida alheia, esses espíritos que não é dele. Através do nosso arrependimento, com lágrimas, no altar, ao pé da cruz, Deus faz cirurgia espiritual. Porque Deus é como o homem faz cirurgia física, mas como espírito, Deus sendo espírito, Ele faz cirurgia espiritual em nós. Ele arranca aquelas partes espirituais ruins que nós herdamos, concebemos, e coloca em nós, como colocou em Jacó, partes boas. Deus faz cirurgia de espírito. Veja, Jesus expulsou 7 deles de Maria Madalena. Fez a cirurgia. Quando ele expulsou aqueles espíritos de Maria Madalena, foi uma cirurgia espiritual. Ela estava toda carregada. O profeta chega até a dizer aqui, de orgulho, de jactância, grandes pessoas, vê você? Sujeira, imundície, vulgaridade, competições, contenda, todas essas coisas vêm. Eles eram espíritos que foram feitos lá atrás, quando Deus começou a fazer o homem dali a sua própria imagem, criou aqueles seres sobrenaturais, aqueles espíritos. 65. E então ele colocou o homem no pó da terra, o qual foi o primeiro homem, Adão, e aquele homem foi feito segundo a imagem de Deus. Este homem humano aqui é feito segundo a imagem de um animal. O humano, né? A imagem de Deus é o homem espírito. Este humano é feito segundo a imagem do animal. Esses corpos humanos são feitos à imagem de animal. Nós temos uma mão simplesmente como um macaco, temos um pé como um urso. Tome um pequeno filhote de urso, dispa ou desnuda ele, tira a pele dele e coloque ao lado de uma bebezinha e olhe para a diferença. Irmão, você, página 12, você com certeza tem que olhar atentamente. Todo o diafragma, o feitio é quase o mesmo, a maneira que é feito a forma dele, do urso, não é? O urso e uma criança, e tudo simplesmente exato, é a imagem da vida animal. O homem físico traz a imagem do animal, porque ele foi feito algo na sequência do animal. Depois que Deus criou todos os seres animais, criou por último o homem físico, animal, porque era seu dever guiar o animal. 67. E você irá tirar o Espírito Santo de um homem, ele é mais baixo que o animal. Quando você tira o Espírito Santo de um homem, ele é mais baixo que um animal. Veja, a diferença é Deus. Deus é que faz a diferença. Sem Deus, aquela mulher, aquele homem se torna mais baixo que um animal. Você sabe, a fêmea, a irmã Brana fala terrivelmente sobre isso na mensagem de casamento e divórcio. A fêmea do animal, o seu cio é para
conceber para procriar. Quando ela concebe, o cio acaba. Porém, a fêmea do homem, todo tempo ela está em seu cio, em seu tempo. Então Deus fez assim para ela ser uma tentadora. Para ela ser uma tentadora, para que o homem pudesse entender que ele precisa de Deus, porque ele nasceu pecador. Veja, o profeta vai descrever isso aqui, 67. Você tira o Espírito Santo de um homem, ele é mais baixo que um animal, comportamento dele. Ele chega a fazer coisas que um animal não faria. Ele é pior que o animal. É uma coisa dura para se dizer, mas você toma um homem que não é regenerado em sua mente, sem o Espírito Santo para dirigir seus pensamentos, e coisas como essas, ele jogaria um bebê fora dos braços de uma mãe e a violentaria por desejo animal, exatamente. Já viu aí o que o homem faz? O animal nunca faz isso, mas o homem faz. 68. E uma mulher que não é boa, você toma uma velha mãe porca, ou uma velha cadela. Nós temos dado todos os tipos de nomes para esses animais, né? Porca, cadela. Mas a moral delas é simplesmente seus cachorrinhos. E a porca, seus porquinhos. Mas uma mulher que não tem nada de bom é simplesmente obscena todo o tempo, correto? Então recorde que você é sem Cristo, sua moral pode cair abaixo da moral do cachorro, correto? É assim, você vê aí fora, é uma lama de pecado. A moral das mulheres sem Deus é pior do que a moral de um cachorro, de uma cadela. E a moral do homem sem Deus é pior do que a moral de um cachorro. O que faz a diferença é Deus. Oh, irmãos, é aí que nós precisamos de preservar o Espírito de Deus em nós. 69. O cachorro não tem que vestir roupas para se cobrir. Eles não têm glândulas para cobiçar um ao outro. Nenhum outro animal. Foi o homem que caiu. Quem caiu não foi o cachorro, não foi a cadela, não foi o porco. Não. Por isso que eles conservam ainda com aquela nudez. Porém o véu da inocência está velado sobre eles. Por que que a mulher, o homem tem que pôr roupa? Não era assim no princípio. Eles andavam nus. Por que que agora tem que pôr roupa? Porque ele caiu, tirou o véu da inocência, e eles passaram a ter a maldade. Não são mais inocentes. Aí tem que pôr roupa para cobrir a nudez dos olhos. A nudez não é por causa dos olhos de Deus. A nudez, a roupa, não é para tampar os olhos de Deus. Roupa não tampa, Deus nos vê como nascemos. Roupa é para tampar os olhos da concupiscência do um ou do outro. Veja, 69. O cachorro não tem que vestir roupa para se cobrir, nenhum outro animal. Foi o homem que caiu, não a vida animal, não. Mas a vida animal, sendo abaixo da moral do homem, a vida humana, desde então, ficou sujeita, estava sujeita a ele, porque o homem foi seu guia, o seu líder supremo. E toda besta do campo tem medo do homem, ficou sujeita à servidão do pecado por causa da queda do homem.
Por isso que Paulo grita lá em Romanos 8, a natureza geme, tudo geme, buscando, esperando a redenção do homem. Romanos 8, 23. Agora os 70. Alguém estava me perguntando uma vez sobre caçar. Você não tem medo disto? Ora, todo animal que alguma vez foi criado teme ao homem, porque isto tem que ser desde o início, lá atrás, vem seguro, você corre e ele correrá atrás de você. Você correr dele, ele corre atrás de você, correto? Ou o cachorro, ou qualquer coisa que você queira, correto? Mas agora, notem agora aquele homem quando ele desce aqui. Agora olhe aqui, você diz, agora irmão Brana, agora aqui você tem Deus exatamente entre a unidade e a trindade, você pegará coisa exatamente bem agora. Agora olhe, quando Deus desceu, se revelou até que ele desceu a este homem. Agora o homem pecou, não em seu espírito, mas em seu corpo, luxúria, paixão. Então quando ele pecou, ele se separou do seu Criador. E então Deus, o Logos, o verdadeiro Criador dele, do homem, desceu e foi feito a imagem do homem. Deus desceu e tomou um corpo de homem. O homem foi feito à imagem de Deus, o homem espírito. E então ele foi feito à imagem de besta, o homem carne. E ele caiu. E Deus desceu à imagem do homem, vestiu-se de homem, no homem Cristo Jesus, para sofrer dor. Deus não poderia sofrer dor no espírito. Teve que se tornar carne para sofrer nossas dores. Como ele poderia sofrer dor física no espírito, ele não poderia. Então Deus se revelou e foi feito a imagem do homem, para redimir o homem que estava perdido. Vem. Então Deus sofreu na carne. Deus tomou o corpo humano e morou ali para sofrer as dores do homem. Deus sofreu na carne. Você sabia que a Bíblia disse em Hebreus 4, 14 ao 16, que Jesus, que é o Deus, o Emanuel, foi tentado em tudo? Do jeitinho que o homem é tentado hoje, Jesus, carne, foi tentado. Só que a Bíblia diz que ele não foi vencido. Ele dominou a tentação. Porque dentro daquele Jesus homem havia Deus. Havia Deus dentro daquilo. Por isso que ele tinha a tentação como homem, porém havia um poder maior dentro dele que não o deixou cair na tentação. Você é homem, você é mulher, mas dentro de você há aquele novo nascimento. Dentro de você está Deus. E esse Deus que está dentro de nós é o mesmo Deus que estava dentro de Jesus, homem. Esse Deus deu força para Jesus, homem, vencer a tentação. Esse Deus que está dentro de nós, homens, nos dá força para vencer a tentação. Você tem tudo que Jesus tinha. Nós temos tudo. De fora somos homens, mas por dentro somos Deus. Deus, a imagem de Deus, o poder de Deus. Não existe um deusão e um deusinho. Mesmo Deus que estava em Jesus, homem, está em nós, homens. Por isso que Paulo diz que Jesus foi tentado em tudo, mas não caiu, porque havia um Deus dentro dele, daquela carne humana. Há um Deus dentro de nós. Vamos dar água para esse Deus? Vamos dar força
para esse Deus. É a página 1373. Então Deus sofreu na carne, 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma este é o argumento. Grande é o mistério da piedade, pois Deus foi feito em carne, visto dos anjos, pregado aos cridos e recebido acima a mão direita do Pai. Está vendo? Deus, Ele mesmo desceu e viveu em um corpo humano e sofreu tentação. Irmão, você não pode pensar diferente, porque tudo que o diabo quer é que você se julgue um coitadinho. Um coitadinho, eu sou um coitadinho, por isso que eu peco. Eu sou um coitadinho, por isso que eu erro. Não, do jeitinho que era Jesus, somos nós. O profeta chega a dizer que nesta nova criação, do Calvário para cá, Jesus é o nosso irmão mais velho, Deus em carne. Você tem sempre que lembrar de Jesus quando você estiver sendo tentado, tentada. Você vai dizer: Senhor, do jeitinho que eu estou sendo tentado, o Senhor também foi. Mas o Senhor não se curvou à tentação. Havia um poder maior dentro de ti para não pecar, para dizer não, não para a tentação. Aí você tem que te conscientizar disso. Às vezes é bom você conversar com você mesmo. Você conversar com você e dizer: eu sou o homem do jeitinho que Jesus foi. Agora, por que eu tenho que curvar a essa tentação quando Jesus não se curvou? Por exemplo, tentação com mulheres. A história disse que Maria Madalena era uma mulher linda, 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 linda demais. Homem nenhum conseguia olhar nela sem cobiçá-la. Ela era muito sensual. Porém, quando Jesus olhou nela, ela olhou para Jesus e disse: é mais um que eu vou levar. Ela se decepcionou. Quando Jesus olhou com aquele olhar firme nela, aqueles demônios que estavam nela, demônio da sensualidade, estremeceu e começou a sair. Jesus olhou firme e libertou ela. Vamos conversar. Homens, por que eu, você, temos que olhar para essa sensualidade de hoje aí na rua e cair, nos render a ela? Por quê, hein? Jesus não se rendeu à sensualidade de Madalena. Por que nós temos que nos render? O profeta pregou a mensagem, a intermitente luz vermelha. Ele diz naquela mensagem que os homens estão se curvando no altar das mulheres. No altar, os homens estão curvados, prostrados diante do altar das mulheres. Jesus não se curvou diante do altar da Madalena, não. Linda, atraente como era, sensual como era, porém Jesus tinha um poder maior para dominar aquela sensualidade de Madalena. Você tem que crer assim, que aquele poder está em você. Aquele poder está em você. Ela tinha 7 demônios. E Jesus não caiu por nenhum desses 7. Ele expulsou um por um. E ela encontrou-se libertada. Irmão, escute-me aqui, escute-me. Irmã, do jeitinho que o irmão é tentado, a irmã também é. Escute-me. Quando você vir
Irmão Guilherme, dá um pilicão na costela do irmão Guilherme, irmã. Quando você ver uma mulher linda, semidespida aí na rua, atraente, sensual, lembre da Madalena. Diga: a Madalena estava desse jeitinho. Ela estava precisando de uma libertação. Ela não estava andando desse jeito para os homens cair com ela. Ela estava andando desse jeito. Lá no seu subconsciente, ela estava gritando: quem pode me livrar desses demônios? Quem pode me livrar desses demônios? Eu estou possessa de demônio, minha alma não aguenta mais. Ela usava da sua sensualidade para ganhar dinheiro, para tratar de seus pais que moravam com ela, diz o irmão Brana. Mas ela estava cansada daquilo, ela estava enjoada daquela profissão. Ela exercia aquela profissão de prostituta para ganhar dinheiro, para tratar de seus pais. Mas o profeta comenta que ela estava enjoada, cansada, fadigada daquela vida. Em outras palavras, ela estava chorando, dizendo: quem pode me libertar desses demônios? E os homens sem Deus olhavam com ela e diziam: vamos para o motel, vamos para o motel. Mas quando ela encontrou um homem de Deus, o homem de Deus disse: mulher, sê libertada, vá e não peques mais. Irmãos, vamos olhar nas coisas como Deus olha. Vamos olhar nas coisas com os olhos de Deus. Elas não estão vestidas desta forma, sensuais, para nós prostituir com elas, não. Elas estão gritando um grito do inconsciente, Elas estão gritando assim: quem pode me libertar desses demônios? Quem pode me libertar desses demônios? E aí você, como um filho de Deus, encontra e diz: psiu, vem cá, psiu, vem cá. Buzina o carro, chama. É assim que elas estão querendo, é isto? Porventura elas estão querendo, é isto? Não, elas estão querendo se libertar daquilo. Irmão, pense assim: todas as vezes que você vê uma mulher sensual, andando desnuda, pense assim, para você poder ajudá-la. Não pense como o homem sem Deus. O homem sem Deus pensa logo no adultério. Mas porte-se como um homem de Deus. Vocês estão me entendendo? Vamos olhar como Deus olha. Vamos pensar como Deus pensa. Jamais a mente santa que Jesus tinha olhou cobiçando a Madalena. Ele sabia que ela era uma vítima, era uma pobre vítima de Satanás. Irmão, se você aderir a esse espírito, você vai vencer muita coisa. Você vai vencer muita coisa. Você vai olhar para as coisas não mais com aquele olhar selvagem de pecador. Você vai olhar com o olhar de Deus. Vai dizer: ela é uma coitada, é uma pobre serva do pecado. Ela está assim porque ela não tem algo melhor do que isto. Se ela tivesse, ela não se portaria assim. Mas eu tenho algo melhor. Deixa eu pregar para ela.
Deixa eu levar Cristo para ela. Deixa eu colocar Cristo dentro dela. E ela nunca mais se portará assim. Nós, homens, somos culpados. Você tem que saber disso. Nós, homens, somos culpados. Ao invés de chamá-la e dizer: Maria, vista decentemente. Jesus não fez seu corpo para ser um instrumento de prostituição, fazer até disto uma profissão para ganhar seu pão. Maria, Jesus te fez para ser templo do Espírito Santo. Vista decentemente, Maria. Ah, mas como que eu vou ganhar meu pão? Minha única profissão para tratar dos meus pais é isso? Maria, Deus se responsabilizará para pôr o pão na sua mesa de outra forma. Seja uma cristã, Maria. Seja cheia do Espírito Santo. Você não precisa disto para viver. Um dos argumentos que mais equipa a pessoa para vencer é este: você não precisa de ser assim para viver. Você não precisa disto para sobreviver. Deus tem outros meios. Você não precisa do cigarro para você viver. Esta é uma droga. Você não precisa disso. Isso não tem que fazer parte da sua vida. Você não precisa do álcool para sobreviver. Você pode muito bem viver sem isso. Você não precisa do adultério para sobreviver. Você pode muito bem viver sem isso. Pense assim. O irmão Branham nos ensina: quando vem um mau pensamento, você só vence um mau pensamento com um bom pensamento. Com um bom pensamento. Você só vence um mau espírito com um bom espírito. Com um bom espírito. Olhe diferente. Você sabe o que Jó disse? Jó, ele diz: fiz um concerto com meus olhos para como olhar para uma virgem. Vamos fazer um concerto com os nossos olhos nesta manhã? Um concerto por Cristo nos nossos olhos. Os olhos de Cristo olhou para Madalena, diferente dos olhos normais. Os meus olhos precisam olhar como Cristo olharia. Vamos por Cristo em nossos olhos? Oh, irmão, se nós pôr Cristo em nossos olhos, nosso comportamento vai mudar 100%. Eu vejo muitos crentes cobiçando. O que Jesus disse? O homem que olhar e cobiçar, diante de Deus já adulterou. O que a Bíblia disse? E os adúlteros não entrarão no reino do céu. Então a melhor coisa é nós procurar conversão. Deus, faça uma cirurgia dos meus gostos, do meu espírito. Tira essas coisas ruins, para nós ter direito ao céu. Veja, eu estou lendo 73, é? 73, está certo? Deus, Ele mesmo desceu e viveu em um corpo humano e sofreu tentação. Foi tentado. Como humano foi tentado. Mas Ele não deixou ser levado. São Tiago, capítulo 1, verso 14. Pecado, uma vez concebido, gera morte. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Vem o que é o amor? O amor de Deus. Agora,
eu penso que aquilo faria com que aquele homem e mulheres, agora uma mulher deixe-me tomar isto bem agora, de maneira que você possa ver, vem, a mulher está sujeita a seu marido, e a Bíblia diz que um homem deveria dominar sua esposa, mas como eles têm mudado isso, a mulher domina o homem. Agora você fica em casa, John, você não saia, e aquilo estabelece isto. Ele diz, sim, minha querida, vem. Quer dizer, ela domina ele. Ela domina. Mais 75, mas deixe-me lhe dizer algo, Senhor. Você vai ter que responder por sua esposa, mas sua esposa nunca vai ter que responder por você. Então por que você tem que aceitar essa maneira errada, desgovernada? A Bíblia responsabiliza o cabeça. Ele responde pela família, responde pela esposa. Não é a esposa que vai responder pelo marido, é o marido que vai responder pela esposa. Você é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça do homem. Portanto, ele diz que o homem corte seu cabelo por causa de Cristo, honrando Cristo, e a mulher tenha seu cabelo longo, pois se ela corta seu cabelo, ela desonra seu marido. Veio o que eu quero dizer, ou o que a Escritura diz? 76. Eu tive um tempo difícil sobre isso outro dia em Shreveport. Eles estavam falando sobre as mulheres deveriam usar cabelos longos, e eu disse, uma mulher que corta seu cabelo, seu esposo tem o direito direito bíblico de se divorciar dela, correto? É o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 11, verso 5, é exatamente correto. Ó que coisa, mulheres com Espírito Santo, assentadas lá, simplesmente da maneira que lhes foi ensinado, é tudo, sim, livremente, sim. Ele diz, agora se o cortarem, se houver algo errado e elas tiverem que cortar seus cabelos, diz, tome uma navalha e rape-o todo e deixe seu cabelo realmente rente, até que ele caia de sua cabeça. Que Paulo disse? Se cortar, então que rape. Cortar a pontinha, que está caindo, e o remédio é cortar as pontinhas para parar de cair. Paulo disse, então que rape, passa uma navalha e rape. Correto? É o que a Escritura diz. Ela diz que se ela corta seu cabelo, ela desonra seu marido, sua cabeça. 1 Coríntios 11, verso 5. E uma mulher que é desonrosa tem um direito legal de ser expulsa em divórcio. É a Bíblia, não é o irmão Branham que está criando uma doutrina nova, é a Bíblia. Mas ele não pode casar-se novamente, mas ele pode expulsá-la pelo divórcio, correto? É a Escritura. Ó irmão, o que precisamos é de algumas noites de perguntas, correto? 1 Coríntios capítulo 14, se você quiser ler isso, tudo bem. Agora esta mulher, Deus criou o homem macho e fêmea, você vê o que ele fez? Ele fez o homem, agora esta é a primeira pergunta, ele os fez, criou, e assim por diante, Gênesis 1, 26, aí depois ele entra para outra pergunta, e domingo que vem nós entramos nela. Mas vamos ao destaque. Olhar como Jesus olhava. Ao invés dele cair em adultério com a Madalena, ele amou a alma dela. Ao invés de você cair com aquela mulher, você ama a alma dela e diz, mulher,
Você está precisando de Cristo. Se você tiver Cristo, você nunca andaria desse jeito. Você pregaria o Evangelho para ela. Você não a condenaria como um bruto. Um bruto. Mulher, você vai para o inferno. Você é um capeta. O irmão Brana fez isso, você lembra? Quando viu aquela mulher toda pintada, cabelo cortado lá naquela boate. De primeira mão ele disse: "Oh Deus, por que o senhor não tira uma coisa imunda dessa do mapa? Mata ela, tira essa coisa do mapa, da existência." Deus chamou ele e disse: "Billy, vem cá. Você não tem pecado? Você quer dizer que você não é pecador?" Ela, em outras palavras, ela é uma pecadora. E ela está precisando de livrar-se disto. Não tem você misericórdia da alma dela para salvar ela disto? Ela está assim porque ela não tem uma força maior para tirá-la daí. Billy, você acha que você também não é culpado? E aquilo quebrou o coração do irmão Branham. Aí ele entrou lá na boate pedindo perdão para ela. Ela disse: "Perdão de quê?" Ele disse: "Eu estava ali fora desejando que você fosse fulminada, e Deus me corrigiu, dizendo-me que eu também sou um pecador. Olha, você me perdoa, eu sou um cristão, e eu quero te ver também salva." E mais ou menos assim, e o coração daquela mulher foi partido, e eles caíram em pranto, de choro ali naquela boate. E o certo é que aquela mulher voltou para Cristo, foi salva por causa de uma maneira de agir como cristão.